O carizamenos está flexionado no particípio aoristo, sendo que sempre que o aoristo aparece para enfatizar uma ação já completamente consumada, sem a menor admissão de reversibilidade ou de voltar a coisa a ser como anteriormente era, então o remido foi vivificado de uma vez por todas. E seus pecados foram perdoados, todos os seus pecados, de uma vez por todas. Uma coisa anularia a outra, se ambas as coisas não dissessem ou não significassem a mesma coisa. Em outras palavras, o remido não teria sido vivificado, estando o verbo no aoristo, se todos os seus pecados não tivessem sido perdoados. Entenda-se que a ideia do apóstolo foi exatamente essa. A construção gramatical o atesta. Vos vivificou, perdoando-vos todas as ofensas. Por onde quer que se processe a exegese do texto, chegar-se-á à mesma conclusão. Não haveria vivificação se não tivesse acontecido perdão absoluto. Nesse caso, e porque assim é, de que pecados ou de que culpas o remido precisaria pedir perdão? Cito duas passagens bíblicas, escreveu o autor do artigo em discussão, para encerrar essas considerações. Uma delas é a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, de 7 a 10. No versículo 7, lemos que aquele que anda na luz, e que por isso também mantém comunhão com os irmãos, recebe esta bênção, ou seja, o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo o pecado. O tempo verbal aqui, no original grego, disse o reverendo, expressa uma ação dinâmica e permanente. A remissão dos pecados garante a salvação final do pecador, mas o poder purificador do sacrifício redentor de Cristo atua constantemente na pessoa e na vida do remido. O tempo verbal, realmente, no texto grego, expressa uma ação dinâmica e permanente, pois trata-se do indicativo presente. O problema é o verbo usado pelo apóstolo João. Problema para o argumento do reverendo, é claro, é que o verbo catarizo, tanto literal como figuradamente, não traz a ideia de perdão, como acontece com os verbos afiemi, carizomai e afeses, por exemplo. Ao remido, o sangue de Jesus purifica, mas não perdoa. E não perdoa por não haver o que perdoar, pois no momento da invocação aconteceu, é assim que está escrito, um perdão só, completo e definitivo. O remido já não tem sobre si, em momento algum, a culpa do pecado. Essa foi perdoada, porque o que precisa ser perdoado no pecado é a culpa. Todavia, como apesar de remido, o remido continua falhando, pecando, desobedecendo, é-lhe dito que, desde que ande na luz, desde que ande na verdade, o sangue de Jesus Cristo o purifica, ou o purificará tantas vezes quantas forem necessárias. A purificação está para a impureza, tanto quanto o perdão está, ou esteve, para a culpa. Sendo ser ainda possível haver impureza no remido, pois ele ainda peca, o sangue do Senhor funciona na purificação. Todavia, não existindo mais culpa, pois o remido foi vivificado, tendo tido todas as suas ofensas perdoadas, o sangue não pode mais ser usado para perdão. Aliás, se o sangue de Jesus pudesse e precisasse ser usado mais de uma vez para perdão de uma mesma pessoa,
quantas vezes realmente ele precisaria ser usado? E quando alguém finalmente poderia ter certeza de perdão? É por acreditar nessa triste e inexistente possibilidade que muitos penam no seio das religiões ditas cristãs, desonrando, sobretudo, a preciosidade do sangue do Cordeiro de Deus, que perdoou o remido de uma vez por todas. No texto mencionado pelo articulista, 1 de João 1, de 7 a 9, está de fato escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sem considerar os contextos e sem se dar ao trabalho exegético, ninguém saberá com certeza absoluta o que realmente foi escrito quando foi escrito. Nem sempre os tradutores puderam fazer o que seria necessário fazer para que os textos nas línguas originais chegassem a nós com as ideias e com as revelações ditadas pelo Santo Espírito. Fizeram o melhor que puderam, é verdade, mas não o suficiente. No texto grego, os verbos estão no subjuntivo, os verbos perdoar e purificar, sendo traduzidos para o português no infinitivo ou no infinito. Segundo greguistas de peso, autores da chave linguística do Novo Testamento grego, a oração com o verbo no subjuntivo na língua grega expressa o modo em que Deus manifesta sua fidelidade e justiça, e é equivalente a um infinitivo de resultado. Nesse caso, a expressão se confessarmos os nossos pecados não significa que o remido precisa pedir perdão ou precisa ser perdoado. Significa, sim, que tendo confessado ser pecador e tendo invocado o nome do Senhor Jesus, foi ele perdoado por conta da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Ele já foi perdoado. Quando alguém confessa ser pecador e apela para o sangue de Jesus, recebe o perdão de forma definitiva. E quando a partir daí ou dali recorre ao sangue para a purificação, também a recebe. O perdão é necessário para a vida eterna. A purificação é necessária para a vida espiritual, para a manutenção da comunhão com o Senhor. Quando o remido ainda estava perdido em seus pecados, ele apelou para o sangue de Jesus e pediu perdão e recebeu a remissão eterna. Agora, ele apela para o sangue de Jesus, mas para a purificação. Esses argumentos são reforçados pelo fato de ter o mesmo apóstolo João, na mesma epístola, capítulo 2 e versículo 12, usado o verbo afiemi, perdoar, no perfeito indicativo, dizendo: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vossos pecados foram perdoados. Infelizmente, a maioria das traduções para o português vertem: vossos pecados são perdoados, o que não condiz com o perfeito indicativo. O perfeito aponta para uma ação passada já consumada. Os pecados do remido foram perdoados definitivamente, senão o apóstolo não escreveria de forma carinhosa como escreveu, filhinhos, mas o faria advertindo-os a terem cuidado quanto à possibilidade de virem a perder a salvação, precisando de novos perdões. A outra passagem bíblica mencionada pelo escritor do artigo em pauta é Mateus 6, de 9 a 15, ou seja, a oração do Pai Nosso. Escreveu ele, abre aspas: nesse modelo de oração cristã, ensinado por Jesus Cristo, é forte a ênfase ao perdão de pecados, versos 12, 14 e 15. Nesse modelo de oração, a confissão